Boa tarde. Em benefício do povo americano, meus colegas e eu continuamos focados em atingir nossos objetivos duplos de maximizar o emprego e estabilizar os preços. Embora alguns dados importantes do governo federal tenham sido adiados devido à paralisação do governo, dados dos setores público e privado ainda disponíveis sugerem que as perspectivas de emprego e inflação não mudaram muito desde nossa reunião de setembro. As condições no mercado de trabalho parecem estar esfriando gradualmente e a inflação continua um pouco alta. Para apoiar nossas metas e equilibrar os riscos de emprego e inflação, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu hoje cortar nossa taxa básica de juros em 1,4 ponto percentual. Também decidimos encerrar a redução de nossas participações totais de títulos em 1º de dezembro. Depois de revisar brevemente o desenvolvimento econômico, terei mais a dizer sobre política monetária. Indicadores existentes sugerem que a atividade econômica vem se expandindo a um ritmo moderado. O PIB cresceu 1,6% no primeiro semestre do ano, abaixo dos 2,4% do ano passado. Dados disponíveis antes do fechamento sugerem que o crescimento e a atividade econômica provavelmente serão mais fortes do que o esperado, refletindo principalmente os fortes gastos do consumidor. O investimento empresarial em equipamentos e ativos intangíveis continuou a se expandir, enquanto a atividade no setor imobiliário permaneceu fraca. A paralisação do governo federal prejudicará a atividade econômica enquanto a paralisação continua, mas o impacto deve ser revertido após o fim da paralisação. No mercado de trabalho, o desemprego permaneceu relativamente baixo ao longo de agosto. O crescimento do emprego desacelerou significativamente desde o início deste ano. Ainda que a demanda por trabalhadores também tenha sido consideravelmente menor, a diminuição do crescimento da força de trabalho é atribuída principalmente à redução das taxas de imigração e de participação no mercado de trabalho. Embora os dados oficiais de emprego para setembro tenham sido adiados, as evidências disponíveis sugerem que as demissões e o recrutamento permanecem baixos, com as percepções das famílias sobre oportunidades de emprego e as percepções das empresas sobre as dificuldades de contratação continuando a cair. Nesse mercado de trabalho pouco dinâmico e um tanto fraco, os riscos de queda no emprego parecem ter aumentado nos últimos meses. A inflação caiu significativamente de seu pico em meados de 2022, mas ainda está um pouco acima da nossa meta de longo prazo de 2%. Estimativas baseadas no índice de preços ao consumidor mostram que os preços totais do PCE subiram 2,8% nos 12 meses encerrados em setembro, enquanto os preços básicos do PCE também subiram 2,8%, excluindo as categorias mais voláteis de alimentos e energia. Essas leituras são maiores do que no início deste ano, à medida que a inflação das commodities se intensifica. Em contraste, a deflação no setor de serviços parece continuar no curto prazo. Os indicadores de expectativas de inflação geralmente subiram neste ano, devido às notícias sobre tarifas, como se refletem em indicadores baseados em mercados e pesquisas. No entanto, nos próximos 1 ou 2 anos, a maioria das expectativas de longo prazo permanecerá alinhada com nossa meta de inflação de 2%. Nossas ações de política monetária são guiadas pela missão dupla de maximizar o emprego para o povo americano e estabilizar os preços. Na reunião de hoje, o comitê decidiu reduzir a meta da taxa dos fundos federais em 1,4 ponto percentual para 3,4 a 4%. Com tarifas elevadas, os preços de diversas categorias têm subido, resultando em uma inflação global mais alta. Um cenário plausível é que o efeito inflacionário será breve, representando uma alteração específica nos preços gerais. Porém, o impacto inflacionário pode ganhar maior persistência, sendo um risco que demanda avaliação e gestão. Nossa obrigação é garantir que um aumento único nos níveis de preços não se torne um problema de inflação persistente. No curto prazo, os riscos inflacionários tendem a aumentar, enquanto os de emprego diminuem, apresentando uma situação desafiadora. Não existe caminho livre de riscos para políticas. À medida que enfrentamos as tensões entre as metas de emprego e inflação, nossa estrutura exige que adotemos uma abordagem equilibrada para promover ambos os lados da nossa missão dupla. À medida que o risco de queda no emprego aumentou nos últimos meses, o equilíbrio de risco mudou. Portanto, acreditamos que é apropriado adotar uma postura política mais neutra nesta reunião. Com a decisão de hoje, ainda estamos em uma posição favorável para responder prontamente aos potenciais desenvolvimentos econômicos.
Continuaremos a determinar a postura apropriada da política monetária com base nos dados recebidos, nas perspectivas em constante mudança e no equilíbrio de risco. Continuamos a enfrentar riscos duplos. Durante as discussões nesta reunião do comitê, houve fortemente divergências sobre como realizar o trabalho em dezembro. Uma nova redução na taxa básica de juros na reunião de dezembro não é uma conclusão inevitável e está longe disso. A estratégia não está no caminho pré-definido. Na reunião de hoje, o comitê também decidiu concluir a redução do total de nossas participações em títulos em 1º de dezembro. Nosso plano consiste em interromper os saques do balanço patrimonial ao atingir uma reserva acima do nível considerado suficiente para manter estabilidade. Há sinais claros de que alcançamos esse padrão no mercado monetário. A taxa de recompra aumentou em relação à nossa taxa de gestão e, à medida que nossos instrumentos de recompra permanentes se tornam mais utilizados, vemos uma pressão mais pronunciada na data selecionada. Além disso, a taxa efetiva dos fundos federais começou a subir em relação à taxa de saldo de reservas. Conforme ajustamos o tamanho do balanço, os resultados estão de acordo com as expectativas, permitindo aproveitar as condições atuais. Nos 3 anos e meio em que reduzimos nosso balanço patrimonial, nossas participações em títulos caíram em 2,2 trilhões. Como parte do PIB nominal, nosso balanço caiu de 35% para cerca de 21%. No mês de dezembro, iniciaremos a próxima etapa do plano de normalização, deixando o balanço patrimonial estável por certo período. Além disso, conforme passivos como moeda aumentam, o saldo de reservas seguirá diminuindo de modo gradual. Seguiremos permitindo a saída de títulos institucionais de nosso balanço e reinvestindo seus rendimentos em títulos do Tesouro, expandindo nossa carteira focada em tais ativos. Essa estratégia de reinvestimento também ajudará a aproximar a data de vencimento média ponderada do nosso portfólio daquela dos títulos do Tesouro emitidos, normalizando ainda mais a composição do nosso balanço patrimonial. O Federal Reserve recebeu 2 metas de política monetária: maximizar o emprego e estabilizar os preços. Continuamos comprometidos em apoiar o máximo emprego, manter nossa inflação sustentável até nossa meta de 2% e manter uma boa ancoragem nas expectativas de inflação de longo prazo. Nosso sucesso em atingir esses objetivos é importante para todos os americanos. Sabemos que nossas ações afetam comunidades, famílias e empresas em todo o país. Tudo o que fazemos é para nossa missão pública. Nós, no Federal Reserve, faremos o possível para alcançar pleno emprego e preços estáveis. Obrigado. Aguardo ansiosamente suas perguntas. Nick T. Morris, presidente do Wall Street Journal, Cowell. Você se preocupa com a projeção do mercado de que um corte na taxa de juros é inevitável na próxima reunião? Bem, como acabei de mencionar, uma redução adicional na taxa básica de juros na reunião de dezembro não é uma conclusão inevitável, como acabei de dizer, então quero dizer que isso precisa ser levado em consideração. Nós temos, você sabe, deixe-me dizer isso, né? O comitê tem 19 participantes e cada um deles está trabalhando muito duro e cumprindo suas obrigações de servir ao povo americano com muita seriedade. Quando há tensões entre nossos 2 objetivos, você sabe, temos pontos de vista fortes em todo o comitê. Como mencionei, suas visões hoje são completamente diferentes. A conclusão é que ainda não tomamos uma decisão sobre dezembro. Sabe, vamos analisar os dados que temos e como esses dados afetam as perspectivas e o equilíbrio de risco, é isso que eu digo. Você e alguns colegas discutiram no mês passado e talvez hoje também. Não vou desistir de me exercitar. Existe um exercício de gerenciamento de riscos. Quando você concluiu que tinha seguro suficiente, você está procurando alguma melhoria nas perspectivas ou isso vai acontecer como fez no ano passado, quando você fez uma série de ajustes e esperou para coletar mais informações? Então, a maneira como temos pensado é que, há muito tempo tenho pensado nos riscos desses 2 objetivos. O risco é claramente o aumento da inflação, mas agora isso mudou. Como vimos, especialmente após a reunião de julho, vimos uma correção para baixo e a criação de empregos, vimos uma situação completamente diferente no mercado de trabalho e sugerimos que os riscos de queda no mercado de trabalho são maiores do que imaginávamos. Isso sugere que mantivemos a política de A e A dirá modestamente, enquanto outros dirão que o nível de restrições moderadas precisa se mover mais em direção à neutralidade ao longo do tempo.
Caso os dois objetivos tenham riscos equivalentes, é necessário adotar uma posição neutra devido às demandas contraditórias de corte de juros e diminuição da produção. Se houver equilíbrio entre os objetivos, será apropriado adotar uma posição neutra. Então, nesse sentido, isso é uma forma de gestão de risco e falarei sobre a mesma lógica hoje. Mas, como mencionei, seguir em frente é outra coisa. Claire. Sou Claire Jones, do Financial Times. Muito grato por sua resposta. Nós acabamos de ouvir que as conclusões das discussões de dezembro não são inevitáveis e talvez mereçam reavaliação mais abrangente. Gostaria de explorar mais profundamente que tipo de argumento foi apresentado. Por exemplo, você considerou os investimentos que vemos em IA e alguma riqueza familiar criada por meio do aumento dos preços das ações associados ao boom da IA? Obrigado. Sabe, não vou dizer que isso é um fator que todo mundo avalia a economia. Não vou dizer que é um fator impulsionador. Não acho que para ninguém, sabe? Acho que vou dizer isso novamente. Eu só quero ressaltar que nossa situação é o risco de aumento da inflação e o risco de queda do emprego. Temos apenas uma ferramenta. Não pode ter os dois e não pode resolver ambos os problemas ao mesmo tempo. Sua situação é muito diferente. Então, algumas pessoas têm previsões diferentes, então elas sentem que preveem o progresso da outra pessoa mais rápido ou mais lento. E eles também têm graus variados de aversão ao risco. Sabe, algumas pessoas são mais contra a inflação e os gastos excessivos, enquanto outras são mais contra o subemprego. Então, você junta isso e, como pode ver em discussões públicas entre SCP e reuniões, quando mais participantes saem para conversar, suas perspectivas são muito diferentes. Como ressaltei no meu discurso, isso se reflete nas visões fortemente diferentes expressas na reunião de hoje. É por isso que eu disse, sabe, ainda não tomamos uma decisão sobre dezembro, sabe? Eu sempre digo que é verdade que não tomamos decisões com antecedência, mas o que quer dizer é que esta não é uma conclusão inevitável. Na verdade, isso está longe de ser assim. Posso acompanhar rapidamente o QT. Quanto das impressões de fundos que vemos no mercado monetário estão relacionadas à dívida de curto prazo emitida pelo Tesouro dos União? Você sabe, isso pode ser um dos fatores, mas a realidade é que já vimos, e você sabe, já vimos o aumento das taxas de recompra e o aumento das taxas de fundos federais. Essas são exatamente o que temos e o que buscamos. Na verdade, temos uma estrutura para observar o que estamos tentando alcançar e há muito tempo dizemos que congelamos o tamanho do nosso balanço quando nos sentimos um pouco acima do que pensamos. É claro que as reservas continuarão a cair a partir daí, à medida que os passivos não reservas crescem. Este processo iniciou-se há tempos e estamos percebendo que as condições do mercado monetário estão progressivamente mais restritivas. Na verdade, nas últimas 3 semanas, você viu um aperto mais significativo, o que acho que é uma avaliação clara de que estamos nessa posição. Outro ponto relevante é que nosso balanço está diminuindo muito lentamente, já foi reduzido pela metade em 2 ocasiões. Então, você sabe, não há muito benefício em se manter até os últimos poucos dólares, porque você sabe que no balanço patrimonial, à medida que as reservas não reservas crescem, as reservas continuarão a diminuir. Então, você sabe, quando consideramos continuar com esse trabalho e anunciamos que congelaremos o tamanho do balanço patrimonial a partir de 1º de dezembro, a data de 1º de dezembro deu ao mercado um pouco de tempo para se adaptar. Muito obrigado, Colby Smith, do New York Times, por sua pergunta. Mesmo que a inflação se desvie da meta de 2%, a maior parte do motivo para cortes nas taxas de juros parece ser o crescente risco de queda no mercado de trabalho. Mas se isso não for alcançado, o mercado de trabalho ou se estabilizará perto dos níveis atuais de emprego ou até começará a se fortalecer. Como isso mudará a sua visão sobre quanto as taxas de juros precisam cair daqui? Então você está mais preocupado com a inflação potencial e a possibilidade de uma segunda rodada de efeitos? Certamente. Dados que apontem para um mercado de trabalho em fortalecimento ou estabilização impactarão de forma significativa nossas decisões futuras. Então você sabe, temos alguns dados. O mercado de trabalho é um lugar onde obtivemos dados iniciais de reivindicações em nível estadual, que enviam um sinal mais semelhante.
Também receberemos vagas de emprego, receberemos muitos dados de pesquisas, receberemos coisas como o livro bege. Então entenderemos o que está acontecendo no mercado de trabalho. Sabe, na verdade, não estamos vendo um aumento no número de inscrições ou uma diminuição no número de vagas, o que sugere que você pode ver. Talvez continue a esfriar muito gradualmente, mas é só isso. Então isso realmente lhe dá algum conforto. Mas se esse fechamento persistir por um tempo e você não tiver essa data disponível, só quero saber como isso prejudicará a capacidade do comitê de avaliar as condições do mercado de trabalho e tomar as decisões políticas certas. E quanto isso tem impacto no debate sobre dezembro? Sim. Então, você sabe, vamos obter o que mencionei, vamos obter no campo da força de trabalho, vamos obter alguns dados sobre inflação, alguns dados e atividades econômicas, vamos obter uma compreensão do que está acontecendo. Também teremos o livro bege. Mais uma vez, quero dizer que não seremos capazes de ter um senso detalhado das coisas. Mas acho que se a economia mudar significativamente ou substancialmente de alguma forma, acho que descobriremos isso dessa forma. Então, em termos de como isso pode afetar dezembro, é realmente difícil dizer em dezembro, você sabe. Esta reunião é como 6 semanas depois. Nós simplesmente não sabemos o que receberemos. Se há uma alta incerteza, então você entende que precisamos de estratégias mais concretas. Este pode ser um argumento que apoia uma mudança cautelosa. Mas temos que ver como isso se desenrola. Steve. Steve Riesman, canal de notícias e negócios do Consumer. Senhor presidente, o senhor poderia descrever esta reunião de uma perspectiva fortemente diferente que você expressou? Este é um momento crítico e esse corte é um momento crítico porque ambos os lados têm objeções. Obrigado. Então, eu quero dizer a discussão sobre o grau de relevância para dezembro. Você vê que temos duas objeções. Uma apoia 50 e a outra apoia nenhum corte. Então, você sabe, este é um forte voto a favor desse corte. Essa visão significativamente diferente trata do futuro e nos faz refletir sobre os cenários possíveis. Como o senhor imagina que será? Acho que as pessoas estão dizendo, você sabe, elas estão notando uma atividade econômica mais forte. Sabe, os meteorologistas geralmente aumentaram suas previsões de crescimento econômico para este e para o próximo ano, e em alguns casos a magnitude é bastante grande. Ao mesmo tempo, vemos, você sabe, o mercado de trabalho tem um pouco, e não quero dizer que é estável, mas ele não tem movimento óbvio. De qualquer forma, não houve um declínio rápido óbvio, e pode apenas continuar a esfriar gradualmente. Novamente, as pessoas têm previsões e expectativas diferentes sobre a economia, bem como diferentes tolerâncias a riscos. Então, há um que você sabe, você leu o CEP, você leu o discurso, você sabe, há opiniões diferentes sobre o comitê, até o ponto em que eu disse o que eu disse. Apenas para acompanhar o balanço patrimonial. Se você parar seu escoamento agora, isso significa que você terá que realmente adicionar ativos novamente em algum momento do ano que vem, para que o balanço patrimonial não diminua como porcentagem do PIB e se torne um fator de aperto. Portanto, a situação enfrentada em 1º de dezembro será o congelamento do tamanho do balanço patrimonial. À medida que os títulos lastreados em hipotecas vencem, reinvestimos esses títulos em títulos do Tesouro, o que promoverá mais balanços de títulos do Tesouro e vencimentos mais curtos. Então, ao mesmo tempo, se você congelar o tamanho do seu balanço patrimonial como moedas de passivos não reservas, elas continuarão a crescer organicamente. As reservas diminuíram ainda mais à medida que o tamanho do balanço patrimonial foi congelado, e as reservas são algo que estamos administrando e devem ser suficientes. Então, essa situação continuará por um tempo, mas não por muito tempo. Não sabemos quanto tempo levará, mas em algum momento você vai querer começar a crescer, você vai querer começar a se reservar e começar a crescer gradualmente para acompanhar o tamanho do sistema bancário e do tamanho da economia. Então, aumentaremos nossas reservas em algum momento. Este é o último ponto. Mesmo que até lá não tenhamos tomado uma decisão sobre isso hoje, discutimos a composição do balanço patrimonial hoje. As pessoas esperam que os balanços durem muito mais que os títulos do Tesouro dos seus agora. Queríamos nos mudar para um lugar mais próximo daquela duração. Isso levará algum tempo. Ainda não tomamos uma decisão sobre o destino final, mas todos concordamos que queremos avançar mais em direção ao balanço patrimonial para refletir mais de perto os títulos pendentes, o que significa que o balanço patrimonial tem vencimentos mais curtos. Isso levará muito tempo e o progresso será muito, muito lento. Acho que você não vai perceber isso nas condições de mercado, mas é assim que as coisas estão indo.
Como os funcionários da Bloomberg Janelle Mart interpretam o último relatório do IPC? Como resultado, alguns componentes ficaram abaixo do esperado, mas a inflação básica permaneceu em 3%. Então, o que você sabe sobre pilotos neste momento? Onde você acha que o Fed corre maior risco de cometer erros em questões de emprego? Inflação. Então, bem, não obtivemos o PPI depois do relatório do IPC de setembro, o que é muito importante para traduzir a inflação PCE que vemos. Mas quando temos o índice de preços ao produtor, ainda podemos avaliá-lo bem. Pode haver alguns ajustes, mas em termos de direção, você sabe, é um pouco mais suave do que o esperado. E sempre o dividimos em 3 partes. Então, basicamente, você já viu um aumento nos preços das commodities, na verdade devido às tarifas, em comparação com a tendência de longo prazo de deflação muito moderada nas commodities. Então, isso aumenta a inflação. Por outro lado da boa notícia, a inflação dos serviços habitacionais vem caindo e deve continuar caindo. Então, se você ainda se lembra de um ano, de alguns anos atrás, foi o ano em que esperávamos que isso acontecesse, agora está fazendo isso há algum tempo e esperamos continuar fazendo isso. As maiores categorias restantes são serviços além dos serviços de moradia e têm se deslocado horizontalmente nos últimos meses. Mas grande parte disso não é um serviço de mercado e não recebemos muitos sinais de aperto econômico. Então, se você somar tudo isso, há algumas coisas a dizer. 1. A inflação, longe de tarifas, não está longe da nossa meta de 2%. Nós estimamos que as pessoas têm estimativas diferentes do que isso é, mas pode ser, você sabe, 5 ou 1/6 de cada 10. Então você sabe, se for 2,8, então você sabe que o PCE central, excluindo tarifas, dentro dessa faixa, pode ser 2,3 ou 2,4, algo semelhante. Então isso não está longe do seu objetivo. Então, vamos dar uma volta. O cenário básico sobre a inflação tarifária é que ela chegará e provavelmente aumentará ainda mais, mas será um aumento único, sabe? Temos nos concentrado muito neste ano em garantir que isso seja verdade e em pensar cuidadosamente sobre como isso pode se tornar outro caminho problemático para a inflação. Uma delas é que, como você sabe, o mercado de trabalho está muito apertado. Não vemos isso. Sei que as expectativas de inflação podem mudar. Não vimos. Então, acho que, sabe, nós estamos observando isso com muita atenção. Acho que não estamos apenas assumindo que isso será uma inflação única. Entendemos plenamente que esse é um risco que devemos monitorar e, em última análise, gerenciar. Diante da inflação persistente no setor de serviços, o que o Fed pode tomar para lidar com esse problema, especialmente quando vemos potenciais desafios na oferta de mão de obra? Desculpe, diga o primeiro. Inflação persistente no setor de serviços. Você serve à inflação, sim. Bem, novamente, a inflação no setor de serviços não caiu como esperávamos e é a parte não mercantil do setor de serviços não habitacionais. Sabe, no geral, isso é apenas algo que esperamos cair. As partes não habitacionais e não mercantis devem diminuir. Isso reflete em grande parte os preços mais altos das ações e, quero dizer, os serviços financeiros que pagam de forma aguda em vez de real são uma grande parte disso. Mas é só que você sabe, na minha opinião, achamos que a política ainda é moderadamente restritiva. Portanto, tais coisas devem levar a um esfriamento gradual da economia. Essa é uma das razões pelas quais você vê o mercado de trabalho esfriando gradualmente, porque, como você sabe, a política do Fed é moderadamente restritiva, então isso também deve ajudar a alcançar isso. No entanto, quero dizer que estamos absolutamente comprometidos em restaurar a inflação a 2%. Se você observar pesquisas de longo prazo ou preços de mercado, verá que isso é um compromisso confiável, sem dúvida. É aqui que vamos, Chris. Muito obrigado, Chris Legberg, da Associated Press. Então, como você sabe, há um enorme boom de investimentos em infraestrutura da IA e eu me pergunto se a existência desse boom indica que as taxas de juros não são tão rígidas, afinal. Novos cortes nas taxas de juros neste momento podem alimentar um excesso de investimento ou uma bolha de mercado. O que o Federal Reserve pensa sobre isso? Então, eu não acho que você está certo. Muitos data centers e outros investimentos estão sendo construídos em todo o país e ao redor do mundo.
Grandes empresas americanas estão investindo recursos significativos e pensando em como a inteligência artificial operada nesses data centers impactará seus negócios. Então, isso é uma grande coisa. Não acho que os gastos na construção de data centers em todo o país sejam particularmente sensíveis aos juros. Isso se baseia na avaliação de longo prazo. Você sabe, de longo prazo, que esta é uma área onde haverá muito investimento, o que impulsionará maior produtividade, etc. Embora eu não compreenda completamente como esses investimentos funcionarão, acredito que eles são menos sensíveis às taxas de juros em comparação com outros setores. Vamos seguir adiante. Dada a ausência de dados governamentais, você possui informações sobre inflação e crescimento que está monitorando? Você pode nos dar a impressão de que, e eu sei muito sobre os dados de emprego lá, você pode nos dar a impressão de que, sem dados governamentais, o que você está procurando para acompanhar a inflação? Obrigado. Então, há muitas coisas que não substituem dados governamentais, mas você sabe, tudo isso você sabe. E eu só mencionarei alguns dos nomes: Price Network, Adobe e outros. Além disso, há dados de gastos do ADP para a inflação salarial. Você fará perguntas sobre despesas em algum momento. Sabe, vamos ver muitas outras coisas, mas ao mesmo tempo, há muitas fontes diferentes. Da mesma forma, incluindo o que obtivemos nos livros de casca marrom, ele será publicado no meio do ciclo, como sempre. Não substituirá os dados governamentais, mas nos dará uma imagem. Novamente, acho que se algo substancial acontecer, se houver um desenvolvimento substancial, acho que continuaremos. Sem esses dados, nossa capacidade para entender a economia profundamente seria limitada. Howard. Howard Schneider, relator à nossa Reuters. Obrigado. Só quero que você explique em detalhes o que você acabou de dizer sobre a falta de fechamentos sustentados, o que torna mais difícil tomar medidas em dezembro, e isso pode deixá-lo mais cauteloso. Até certo ponto, você se baseia em dados privados não padrão ouro ou sua própria pesquisa do livro bege e preocupa-se, em momentos precisará formular políticas a partir de anedotas. Sabe, isso é apenas um caso temporário, sabe? Faremos bem o nosso trabalho. Coletaremos cada fragmento de dados que podemos encontrar, avaliaremos e refletiremos cuidadosamente sobre ele. Sim, esse é o nosso trabalho. É isso que vamos fazer. Se você me perguntar, isso afetará a reunião de dezembro? Não estou dizendo que sim, mas sim, você pode imaginar. Sabe o que faria? Se sim, o que faria? Se você estiver dirigindo na neblina, reduza a velocidade. Então, isso pode ou não? Não sei como isso pode afetar as coisas. Podemos obter dados, talvez voltem, mas há uma possibilidade de que faça sentido ser mais cauteloso com a movimentação. Eu não estou comprometido em fazer isso. Estou apenas dizendo que é definitivamente uma possibilidade e você dirá que realmente não vemos. Então vamos desacelerar. Como acompanhamento do debate desta conferência, vimos recentemente alguns anúncios de demissões significativos da Amazon e de outras empresas. Gostaria de saber se isso está sendo incluído na discussão. Você está começando a ver as tensões entre crescimento e emprego começando a ser resolvidas, e você sabe, isso não é bom para o emprego. Em segundo lugar, alguma pressão está começando até a aparecer no que eles chamam de fundo do K, e os prêmios de saúde doméstica podem subir acentuadamente, etc. Isso começou a se tornar um fator em suas discussões políticas? Então, você sabe, estamos prestando muita atenção a essas duas coisas, com muito cuidado, começando pelas demissões, você está certo, e verá muitas empresas anunciando que não farão muito recrutamento ou que estão realmente demitindo funcionários. Muitas vezes eles falam sobre inteligência artificial e o que ela pode fazer. Então, estamos observando com muita atenção. Sabe, sim, isso definitivamente terá um impacto na criação de empregos. Ainda não vimos isso de fato nos dados iniciais de reivindicações. Embora esperado, sabia-se que não seria imediato. É algo que monitoramos com atenção. Mas, da mesma forma, isso ainda não está evidente nos dados iniciais de reivindicações relacionadas à economia em forma de K e fenômenos correlatos. Se você ouviu teleconferências de resultados ou relatórios de grandes empresas voltadas para o público em geral,
Muitos deles estão dizendo que a economia de lá é dividida e que os consumidores de baixo custo estão lutando para reduzir as compras e recorrer a produtos de menor custo. Mas no topo, as pessoas gastam com renda e riqueza maiores e elas têm muitas anedotas sobre isso, então achamos que havia algo lá. Obrigado por sua atenção, Edward Lawrence. Fox Business. Então, senhor presidente, gostaria de tentar novamente, porque novos cortes nas taxas de juros não são inevitáveis. Então, em dezembro, você disse que estava longe de ser assim. Então, se pode não haver cortes nas taxas em dezembro devido à falta de dados, de onde vêm outras preocupações? Então, se não houver falta de dados como em dezembro, isso não é uma conclusão precipitada. Então, o que mais vale a pena prestar atenção? Bem, o ponto de vista dos membros do comitê é: você sabe, agora movemos 150 pontos base. Caímos para, sabe, você entrou na faixa entre 13 e 4 horas, onde a maioria das estimativas para taxas neutras está entre 3% e 4%. Você está lá agora, você está acima da mediana do comitê, mas acho que há alguém no comitê que tem uma estimativa maior de taxas neutras e você sabe, você pode discutir sobre essas posições porque elas não conseguem observar diretamente uma taxa neutra. Então, você sabe, acho que para algumas partes do comitê, você sabe, é hora de dar um passo para trás e ver se há realmente riscos de queda no mercado de trabalho ou se, na verdade, o crescimento mais forte que estamos vendo é real. Normalmente, o mercado de trabalho reflete melhor o impulso econômico do que os dados de gastos. Neste caso, pode-se entender como uma visão mais pessimista sobre a situação. Então, as pessoas simplesmente, você sabe, mais uma vez, cortamos mais 50 pontos base nas últimas 2 reuniões. Algumas pessoas têm a sensação de fazer uma pausa aqui, enquanto outras têm a sensação de querer seguir em frente. Mas é por isso que digo pontos de vista diferentes, pontos de vista fortemente diferentes. Espere, e então você fala sobre seguir em frente. O que realmente importa aqui? Risco de inflação, risco de emprego ou divergências filosóficas entre os conselhos? Vejo que todos no comitê estão firmemente comprometidos em fazer a coisa certa para atingir nossos objetivos, maximizar o emprego e estabilizar preços. Vocês têm diferenças sobre como fazer isso. Como mencionei, algumas delas são previsões diferentes, mas muitas também são diferentes aversões ao risco para variáveis diferentes, o que é comum em todos os Fed. Por exemplo, as pessoas simplesmente têm tolerâncias ao risco diferentes. Então, isso permite que você encontre pessoas com opiniões diferentes. Você saberá disso pelos discursos dos meus colegas. Até agora cortamos taxas 2 vezes novamente. Atualmente, estamos mais próximos da faixa neutra de 150 pontos base do que no ano anterior. Então, agora cada vez mais pessoas pensam que talvez seja aqui que deveríamos esperar, pelo menos por um período, coisas semelhantes. Sim, é isso que você pensa. Você já viu isso na previsão econômica de setembro. Você viu isso nas declarações públicas dos participantes do FOMC. Agora eu te digo, é isso que você pode esperar em poucos minutos. Estou dizendo que esta foi a abordagem na reunião, conforme mencionado por Elizabeth. Muito obrigado. Lizzie Schultz, da ABC News. Como você explica a atual fraqueza do mercado de trabalho? Como esse corte na taxa de juros melhorará o mercado de trabalho? Então, acho que há 2 coisas que estão afetando o mercado de trabalho, uma das quais é a queda acentuada na oferta de novos trabalhadores. Essas são 2 coisas. Este é o declínio na participação da força de trabalho, o que é algo cíclico. Depois há uma redução na imigração, que é apenas uma grande mudança política que, na verdade, começou no governo anterior e agora está se acelerando. Portanto, grande parte da narrativa completa gira em torno do fornecimento e distribuição, certo? Além disso, a demanda por mão de obra diminuiu. Como você sabe, a força de trabalho e as taxas de desemprego caíram, o que significa que a demanda por trabalhadores caiu um pouco mais do que a oferta. É exatamente isso que está se desenrolando agora. Mas é principalmente uma função do fornecimento. Acho que isso é principalmente uma função das mudanças na oferta e muitas pessoas pensam assim. Então a questão é, você sabe o que nossas ferramentas fazem para atender às necessidades?
Sabe, então eu só quero dizer que quando você está em uma situação de emprego, criação de emprego, se você ajustar os cálculos excessivos possíveis da maneira como trabalha em BLS, isso está muito perto de zero. O emprego pleno não é viável. Sem criação de novas vagas, o equilíbrio permanece peculiar e instável, como já destaquei anteriormente. Então, você sabe, acho que muitos dos meus colegas acham que, na verdade, vocês já viram nas últimas 2 reuniões que era apropriado responder usando nossas taxas de juros para apoiar a demanda. Nós fizemos isso, reduzimos as taxas de juros, tornando-as ainda mais flexíveis lá. Não direi que elas estão flexíveis agora, mas claramente não estão tão nervosas quanto antes. Isso deve ajudar para que pelo menos o mercado de trabalho não piore, embora a situação seja complicada. Algumas pessoas acham que isso é fornecimento e que realmente não podemos influenciá-lo com nossas ferramentas, mas outros, como eu, acreditam que a demanda tem um impacto e que quando vemos isso acontecer, devemos usar nossas ferramentas para dar suporte ao mercado de trabalho. Você também falou sobre tarifas que levam a aumentos pontuais de preços. As famílias e os consumidores americanos devem esperar que a inflação continue a subir este ano devido a essas tarifas? Portanto, a expectativa básica é que a inflação aumente ainda mais, já que levará algum tempo para que as tarifas passem pela cadeia de produção e, eventualmente, cheguem aos consumidores. Agora vemos isso nas tarifas implementadas há alguns meses e vemos esses impactos. Mas se você implementar tarifas e elas continuarem em vigor em fevereiro, março, abril e maio, tudo isso está acontecendo. Então essa situação continuará por um tempo, talvez até a primavera. Entretanto, esses aumentos não são significativos. Isso é cerca de 1/10 da inflação. Certos produtos sujeitos às tarifas podem ver elevação súbita no custo, mas no geral os acréscimos permanecem moderados. Há projeções de inflação acima dos 2,8%, nas quais pode haver aumentos substanciais. Mas, à medida que todas as tarifas forem implementadas, elas pararão de gerar inflação e, se você não fizer isso, haverá um aumento único de preço. Pelo menos isso é a teoria, essa é a nossa crença e esperança de que isso tenha sucesso. Quando a última tarifa é imposta a algo, neste momento ela se torna um nível de preço mais alto, mas para de subir e, se você quiser, o preço para de subir. Eles só estarão nesse nível. A inflação medida, então, retornará à inflação não tarifária. Como mencionei, a inflação não tarifária agora não está longe de 2%. Hoje em dia, os consumidores não estão interessados nessa história. Seus preços são mais altos. Mais importante ainda, a razão pela qual eles estão tão insatisfeitos com a inflação é a inflação que vivenciamos no segundo e terceiro anos de 2021, porque, sabe, você pode dizer que os preços não subiram tanto, mas isso não significa que as pessoas não sentiram os preços mais altos proporcionados pela inflação de 2 ou 3 anos atrás. Eles são. Acho que é uma grande parte da razão pela qual o público, as pessoas que você coletou, a inflação ainda deixa as pessoas muito infelizes, você sabe. Está feliz que você saiba que os preços não estão subindo tão rápido quanto antes, mas ainda estão muito mais altos do que antes. À medida que a renda real aumenta, esse impacto levará algum tempo para desaparecer. Parece melhor com o tempo, mas leva tempo. Michael McGee, da Bloomberg Television e Radio. Existe uma preocupação considerável sobre uma possível supervalorização no mercado de ações atualmente? Sabe, não vamos olhar para o preço dos ativos de ninguém e dizer, ei, isso está errado. Sabe, esse não é o nosso trabalho. Analisamos todo o sistema financeiro e perguntamos se ele é estável e capaz de suportar choques, certo? Então, sabe, os bancos têm capital suficiente, enquanto algumas famílias estão claramente sob pressão geral. Sabe, a situação financeira das famílias é relativamente boa e os níveis de dívida são relativamente administráveis. Eu, entre as pessoas de baixa renda, vejo um aumento nas taxas de inadimplência, especialmente em carros subprime, mas no geral ainda é bastante bom. Você não vê muita alavancagem no sistema bancário ou financeiro. Esta é uma imagem mista, mas não muito perturbadora. Deixe-me dizer novamente, isso não é adequado. Sabe, não definimos preços dos ativos, o mercado fará isso. É verdade. Você deve estar ciente de que, ao reduzir as taxas de juros, você pode fazer com que os preços dos ativos aumentem adicionais.
Gostaria muito de entender como você concilia a ideia de que cortes nas taxas de juros ajudam o mercado de trabalho com o fato de que isso provavelmente impulsionará o investimento em inteligência artificial, o que está relacionado às milhares de demissões recentes. Sim, eu não acho que as taxas de juros sejam uma parte importante da inteligência artificial em histórias de data centers. Acho que, você sabe, as pessoas acham que construir esses data centers é muito econômico. Elas ganham muito dinheiro construindo-os. Elas acham que eles têm um valor presente muito alto e assim por diante. Isso não é realmente ruim. Isso não é, você sabe, há cerca de 25 pontos base aqui ou ali. Usamos nossas ferramentas para apoiar o mercado de trabalho e estabilizar os preços, como sempre. Esses são nossos dois empregos, certo? Então, estamos aqui para apoiar a demanda e apoiar mais contratações, reduzindo as taxas de juros. Estamos fazendo isso agora por essa razão. Um aumento de 25 pontos base, ou mesmo 50 pontos base na taxa de juros, não será decisivo. Mas, no final das contas, você sabe, taxas de juros mais baixas sustentarão mais demanda e, com o tempo, apoiarão o recrutamento. Claro, também temos que ter cuidado com isso, e é isso que temos feito, porque sabemos onde está a inflação. Sabemos, você sabe, eu te contei essa história, é uma história complicada, mas esta é a melhor avaliação que podemos fazer. Mas você sabe, porque há incerteza sobre o caminho futuro da inflação. É por isso que vamos. É por isso que temos cuidado com nossos passos, Victoria. Olá, sou Victoria Dag da Política. Quanto à inteligência artificial, pergunto-me por que tanto do crescimento económico parece vir de investimentos nessa área. Então, o que você está preocupado com o que uma contração repentina no investimento em tecnologia significa para a economia em geral? Outros setores têm força suficiente? Especificamente, o que você aprendeu em meados da década de 1990 e como você lida com o que está acontecendo agora? Sim, isso é diferente porque essas empresas, aquelas com avaliações tão altas, na verdade têm lucros e coisas do tipo. Então, se você voltar à década de 1990 e ao The.com, eles acham que essas são ideias, não empresas. E você sabe, somos nós, então há uma bolha óbvia lá. E você sabe, eu não vou dizer um nome específico, mas eles realmente têm renda. Você sabe, você parece que eles têm modelos de negócios e lucros. Então, isso é realmente outra coisa. Sabe, esse é o investimento que recebemos em dispositivos e tudo isso para criar data centers e impulsionar a inteligência artificial. Esta é claramente uma das fontes importantes de crescimento económico. No entanto, os gastos do consumidor também são muito maiores do que isso e vêm crescendo, ignorando muitas previsões negativas, como você sabe, continuarão este ano. Os consumidores ainda estão consumindo. Agora, isso pode ser principalmente para consumidores de alto padrão, ou pode ser tão inclinado, mas os consumidores estão consumindo, o que é uma grande parte do que está acontecendo na economia, muito maior do que a inteligência artificial. Você pode apontar o crescimento. Quero dizer, na verdade, você pode estar crescendo em vez de um nível, mas os gastos do consumidor são uma parte maior da economia. Qual é o motivo para a desaceleração do mercado de trabalho, mesmo com altos níveis de consumo? Por que é tão lento? Bem, o que aconteceu é que a oferta de trabalhadores caiu muito, muito drasticamente, principalmente devido à imigração, mas também devido ao declínio na participação da força de trabalho. Portanto, esse cenário sugere que há uma demanda reduzida por novas vagas no mercado de trabalho devido à ausência de fluxo para a força trabalhadora. É perceptível que as pessoas necessitam de emprego, mas há uma escassez porque alguns trabalhadores não estão mais disponíveis nesta conjuntura, conduzindo a um déficit para suprir essa demanda. Além disso, a demanda também diminuiu e a participação da força de trabalho também diminuiu. Nesse caso, isso é mais um sinal de demanda e tendências. Então, acho que você viu um pouco de suavização. Sabe, a economia está crescendo mais lentamente do que os 2,4% do ano passado. Acreditamos que este ano será de cerca de 1,6%. Se não fosse pelo fechamento do governo, esse número poderia ter sido vários décimos mais alto. Claro, essa situação será revertida, mas, sabe, você ainda está deixando a economia crescer a um ritmo moderado, Andrew. Andrew Ackerman, no The Washington Post, gostaria de perguntar se você pode explicar em detalhes como você vê a política no contexto da seca de dados. Na ausência de dados que possam mudar sua mentalidade, isso fará com que você tenha a se ater aos planos que você fez em setembro? Ou é por causa da incerteza que faz você agir com mais cautela? Sam, quando enfrentamos esse problema, sabemos disso.
Se enfrentarmos esse problema, você sabe, pode haver um debate entre os dois lados, certo? Mas eu disse aqui algumas vezes, você sabe, se você realmente não tem informações, você realmente não sabe, a economia parece sólida e estável e não mudou de verdade. Sabe, haverá um argumento que não sei o quão convincente será, mas haverá um argumento que você sabe, quando você não consegue ver o futuro, você diminuirá a velocidade. Outros podem discutir. O que quero dizer é, não tenho certeza de onde vem esse argumento, mas você está completamente certo. Você também pode pensar que as coisas não mudaram de verdade, mas pode não saber, sabe? Então não sei se vamos encarar isso. Espero que não vamos. Espero em dezembro. Estamos realizando reuniões, obtendo melhores fluxos de dados e precisaremos fazer nosso trabalho de alguma forma. Ok. Eu só quero fazer uma pergunta de Finrager. Você mencionou anos atrás que com o avanço do Federal Reserve na proposta de Basileia revisada, o capital total no sistema estava alinhado, representando uma mudança relevante na sobretaxa G-SIB. Isso mudou alguma coisa? Ou você planeja reduzir significativamente a quantidade de capital no sistema? Obrigado. Existem discussões entre as agências e também comigo, mas eu preferiria não discutir isso no momento. Ainda acredito que quando disse isso em 2020, o nível de capital estava correto. É claro que, desde então, uma grande quantidade de capital foi aumentada por meio de vários mecanismos. Mas você sabe, estou ansioso por isso. Para mim, sei que essas discussões estão apenas começando. Eles ainda não chegaram a esse ponto, você sabe. Eles têm um plano completo e algo assim. Então, eu realmente não tenho nada a dizer. Sam. Olá, o presidente da Powell, Brian Chung, disse à NBC News que a fraqueza no mercado de trabalho está se acelerando e quem correrá riscos se os cortes nas taxas não forem o remédio para uma desaceleração econômica ainda maior. As últimas notícias, como você disse, fraqueza, quero dizer que a fraqueza no mercado de trabalho está se acelerando. Dito isto, não recebemos o relatório de emprego e o relatório salarial de setembro, mas nós o obtivemos. Vamos dar uma olhada, você sabe, as reivindicações de seguro-desemprego, as reivindicações iniciais são relatadas no nível estadual e ainda temos isso, podemos acumulá-las e obter números nacionais. Sério, quero dizer que não há história. Você pode olhar os números. O mesmo vale para as vagas que recebemos. Não houve muitas histórias nas últimas 4 semanas. Ainda estável. Portanto, você não vê nenhum sinal de que o mercado de trabalho ou qualquer parte da economia esteja se deteriorando significativamente. Você não consegue ver. Você verá mais coisas como o que mencionei, ou seja, sabe, você verá grandes empresas anunciando demissões, ou elas podem, não precisam de contratação. Eles podem e não se espera que sua força de trabalho aumente nos próximos anos. Pode haver pessoas diferentes trabalhando lá e então elas dizem o mesmo, mas não precisam de mais pessoas. Então você verá essas coisas. Embora o número total de demissões não tenha aumentado, os empregos criados são muito baixos e a taxa de emprego para os desempregados é insatisfatoriamente baixa. Mas a taxa de desemprego também é baixa. 4,3% é uma taxa de desemprego baixa. Então, quando você faz essas demissões, você está considerando trabalhadores de baixa renda ou aqueles que podem automatizar seus empregos? Há algo especial no seu mercado? Infelizmente, nossas ferramentas não permitem focar em estatísticas demográficas específicas ou níveis de renda. Durante a crise financeira global e a longa recuperação, isso ficou evidente. Se você tem uma situação de mercado de trabalho muito forte a longo prazo, isso é mais benéfico para a população mais baixa. Nos últimos 2 ou 3 anos desse longo período de expansão, aqueles com rendas menores obtiveram os maiores benefícios. E você sabe, muitas coisas muito construtivas estão acontecendo naquela área. E você sabe, não estamos lá agora. Mas, sim, você sabe. O que quero dizer é que o mercado de trabalho mais forte é a melhor coisa que podemos fazer pelo público. Isso também faz parte do nosso trabalho. Isso é metade do nosso trabalho. Mas essa é definitivamente a melhor coisa que podemos fazer pelas pessoas. Sabe, além de manter os preços estáveis, essas duas coisas, quero dizer, a inflação também prejudica mais pessoas de renda fixa do que outras pessoas. Courtney. Olá, presidente Powell, sou Courtney Brown da Axios. Como você sabe, os mandatos dos 12 presidentes do Banco da Reserva serão estendidos até o final de fevereiro.
Gostaria de saber se você pode nos dar um cronograma de quando o Conselho considerará essas renomeações, se podemos esperar que todos sejam renomeados ou se podemos esperar algumas mudanças. Portanto, este é um processo pelo qual vivenciamos com base na lei e a lei funciona da maneira como renomeamos todo o pessoal da reserva a cada 5 anos. Estamos cumprindo esse processo e garantimos que será feito no prazo. Por hora, é tudo o que posso compartilhar. Ok. Obrigado. Daniel. Daniel Davis, do AFP. Você discordou em seguidas reuniões do FRMC, mas nesta discordou em direções diferentes. Mencionou haver diferenças significativas sobre o caminho futuro dos cortes de juros, correto? Essas diferenças complicam seu papel na organização de reuniões do FOMC? Se sim, o que fazer? Não vou dizer, não, eu acho que você sabe, precisa aceitar o que está chegando. E o que está chegando agora é, você sabe, uma situação bastante desafiadora. Antes de tudo, temos uma taxa de desemprego de 4,3% e nossa taxa de crescimento econômico está próxima de 2%. Então, você sabe, no geral, essa é uma boa imagem, esta é uma boa situação, mas, em termos de nossas políticas, enfrentamos riscos ascendentes de inflação e riscos descendentes de emprego. Isso é algo muito difícil para o Banco Central, porque, como você sabe, um deles exige taxas de juros mais baixas e o outro exige taxas mais altas. Não podemos ter os dois. Então, temos que equilibrar os dois. Então, isso é algo desafiador. E você sabe, quando concluímos esse processo, você espera que todo o comitê tenha uma série de opiniões sobre o que fazer e com que rapidez devemos fazer isso. É isso que temos. Isso faz muito sentido para mim, sabe? Todas essas pessoas levam seu trabalho muito a sério, trabalham muito duro e só querem fazer a coisa certa pelo povo americano, mas eles têm opiniões diferentes sobre o que é isso. E você sabe, é uma honra trabalhar para alguém com quem você se importa tanto. Sim, mas você sabe, não acho que isso seja injusto ou algo semelhante. No entanto, este é o momento em que fazemos julgamentos bastante difíceis em tempo real. Acredito que conseguiremos superar isso e acho que fizemos algumas coisas certas até agora neste ano. Acho que é apropriado permanecer cautelosos com isso. Acho inapropriado ignorar o problema da inflação. Enquanto isso, ainda acredito que o risco de inflação mais alta e persistente diminuiu significativamente desde abril. Se retomarmos os cortes nas taxas em algum momento, retomaremos os cortes nas taxas em algum momento. Sabe, eu acho que nós estamos tentando acabar com esse ciclo, o mercado de trabalho está em boas condições e a inflação, você sabe, está chegando a 2% ou 2%. Então é isso que estamos tentando fazer e estamos, você sabe, em situações bastante desafiadoras, fazendo tudo o que pudermos. A última questão é para Jennifer. Muito obrigado à minha amiga presidente Jennifer Schomburg, do Yahoo Finance. Bancos regionais e grandes bancos sofreram perdas com empréstimos inadimplentes para automóveis subprime. O CEO do JP Morgan Chase, Jamie Dimon, alerta que quando você vê uma barata, pode haver mais possibilidades. Estou interessada em como o Fed avalia as possíveis perdas de empréstimos e se isso constitui ameaça ao sistema financeiro ou às perspectivas econômicas. Claro, estamos monitorando atentamente essas questões, avaliando cuidadosamente a situação do crédito. Há algum tempo você vê um aumento nas taxas de inadimplência do crédito subprime. Agora você vê muitas instituições de crédito subprime e crédito de automóveis sofrendo perdas significativas. Algumas dessas perdas agora estão registradas nos livros bancários. Sabe, nós estamos olhando mais de perto, estamos prestando muita atenção. Nesse ponto, não acho que haja uma questão de crédito mais ampla. Não parece ser muito amplamente utilizado em instituições financeiras. Mas, como você sabe, monitoraremos isso com muita atenção e garantiremos que isso seja verdade. Além disso, muitos de vocês já disseram que agora estamos em uma economia dividida, onde indivíduos com alto patrimônio líquido continuam gastando enquanto indivíduos de baixa renda estão diminuindo. Quanto à sustentabilidade dos gastos do consumidor, depende do mercado de ações permanecer forte de alguma forma estranha. Os mercados ajudam a manter a economia vibrante. Então, há alguns relacionamentos. Mas lembre-se, quanto mais riqueza uma pessoa tiver, menos importante será o dólar extra. Portanto, quando você atinge o nível de riqueza do mercado de ações, sua propensão marginal ao consumo cai drasticamente. Então, você sabe, no mercado de ações, se o mercado de ações cair, isso afetará os gastos, mas não cairá.
não cairá drasticamente, a menos que caia drasticamente. Sabe, no mercado de ações, pessoas com renda e riqueza mais baixas têm uma tendência marginal maior para gastar $1 de renda ou riqueza, mas não tem riqueza no mercado de ações. Então, acho que isso é definitivamente um fator que sustenta o consumo no momento, mas se você vir um grande ajuste nos gastos, verá isso. Mas não é porque você não deveria pensar que isso impedirá o consumo, porque não é o caso. Muito obrigado.